Olá pessoal, na aula de hoje vamos trabalhar a resolução de questões da banca AOCP. É a nossa segunda aula sobre essa banca. Se você ainda não assistiu a primeira aula sobre a AOCP, eu vou deixar o card aqui em cima. A AOCP é uma banca que traz questões bem elaboradas, não são questões tão simples, mas normalmente ela segue os temas mais recorrentes dos concursos de forma geral. Então, tanto na primeira aula como nessa segunda, eu vou trazer quais são esses temas mais recorrentes, né, quais foram alguns dos temas mais importantes em suas provas, mas de fato na preparação para essa banca, se a gente dominar os temas mais recorrentes, a gente consegue um bom resultado facilmente. Então, antes de iniciar a nossa aula, eu gostaria de pedir, quem não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreve, que ajuda bastante o nosso trabalho, e fazer o convite para o nosso grupo do Telegram. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, que é o nosso novo canal de comunicação, onde eu posto alguns conteúdos exclusivos por lá. Então, link para entrar no nosso grupo do Telegram está aqui na descrição desse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos lá. Primeira questão. Referente às fases do desenvolvimento motor, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta. Então temos fase do movimento reflexo, rudimentar, fundamental e especializado, e na outra coluna nós temos os estágios de cada uma dessas fases, né? Então é importante ressaltar que desenvolvimento motor de fato está entre os temas mais cobrados na AOCP, e aí a gente pode encontrar questões sobre os seus estágios, sobre as características de cada fase, né, sobre a distribuição por idade. Então é um tema que de fato a gente tem que dominar caso vá realizar alguma prova da AOCP. Então vamos lá, quando a gente fala da fase do movimento reflexo, lembrando aí da ampulheta do Galarrot, né, a famosa ampulheta do desenvolvimento motor, nós temos as fases de codificação de informação e o estágio de decodificação de informações. Lá no nosso curso eu vou trazer uma aula especificamente sobre cada um desses estágios. Hoje a gente vai mais trazer essa associação da fase com os estágios. Então, movimento reflexo, nós temos os estágios de codificação e decodificação de informações. Já na fase dos movimentos rudimentares, nós vamos ter o primeiro estágio, que é o estágio de inibição do reflexo, e em seguida o estágio de pré-controle. Então é importante ressaltar que a fase dos movimentos reflexos e a fase dos movimentos rudimentares, eles praticamente ocorrem simultaneamente. Então, desde do útero até mais ou menos o primeiro ano de idade, a gente vai ter a fase dos movimentos reflexos, mas a partir do nascimento, até por volta dos 2 anos de idade, a gente já também começa com a fase dos movimentos rudimentares. E aí a gente tem essa fase dos movimentos rudimentares nesse período, né, quase que simultaneamente com a fase dos movimentos reflexos, porque nós temos o primeiro estágio, que é o estágio de inibição de reflexos. Então, no primeiro ano de idade, a gente vai ter alguns movimentos reflexos, mas vai ter o início de alguns movimentos rudimentares, né, de manipulação, de estabilização e locomoção, a partir desse estágio de inibição de reflexos. E aí o outro estágio da fase dos movimentos rudimentares é o estágio de pré-controle. Em seguida, nós temos a fase dos movimentos fundamentais, que são divididos no estágio inicial, elementar e maduro. Como nessa alternativa também ele traz o estágio inicial, o estágio elementar e o estágio de proficiência, né? Algumas literaturas trazem como inicial, elementar e maduro. E por último, a fase dos movimentos especializados, nós temos o estágio de transição, de aplicação e por último o estágio de utilização permanente ou utilização ao longo da vida. Então, primeira questão, nós vamos ter fase dos movimentos reflexos, item D, fase dos movimentos rudimentares, item A, fase dos movimentos fundamentais, item C, e fase dos movimentos especializados, item B. Por isso, temos a alternativa A correta, né? 1D, 2A, 3C e 4B. Tema bastante importante para a gente dominar. Segunda questão. Um indivíduo do sexo masculino, 18 anos e saudável, está jogando futsal e apresenta uma lesão sem rompimento da pele, mas com rompimento de vasos sanguíneos, formando um hematoma. O lugar da lesão ficou roxo, inchado e dolorido.
Diante do exposto, é correto afirmar que esse indivíduo apresenta Então, lesões agudas no esporte acaba sendo um dos temas mais cobrados, principalmente pensando na grande área dos primeiros socorros, né? Do tópico fundamental nos conteúdos programáticos, primeiros socorros no esporte, nós temos o subtópico das lesões agudas como um dos mais cobrados, e inclusive nós já temos aula aqui também no nosso canal. Então vamos lá, quando a gente fala de contusão na alternativa A, é justamente o que essa segunda questão traz, né? Um trauma contuso, que há o rompimento de vasos sanguíneos, forma um hematoma, mas não há de fato um rompimento da pele, né? O trauma contuso vai romper alguns vasos, mas a pele fica intacta, não há o rompimento dessa pele. Então, segunda questão, alternativa A já é a correta. Quando a gente fala de entorse, nós vamos ter uma lesão principalmente ligamentar. A diferença entre entorse e distensão está justamente em qual tecido é lesionado, né? Na entorse, nós temos uma lesão ligamentar e na distensão nós temos uma lesão muscular. A escoriação faz parte do grande grupo das abrasões, né? Um atrito com a pele que causa de fato uma abrasão, uma escoriação, assim como os arranhões. A luxação é o deslocamento momentaneamente ali da articulação, né? A gente tem de fato uma interrupção da articulação, um osso se desloca de outro, é uma luxação. E a fratura aberta é um traumatismo ósseo que de fato há um rompimento da pele, né? Nas fraturas nós temos um trauma ósseo, enquanto que na fechada não há o rompimento da pele, e na fratura aberta nós temos, além do trauma ósseo, o rompimento da pele. Então, segunda questão, alternativa A, de fato é a correta. Terceira questão, sobre as principais tendências pedagógicas da educação física escolar, a partir da década de 80, assinale a alternativa correta. Nesse caso, a gente utiliza a terminologia, né, a denominação de abordagens pedagógicas, não tendências pedagógicas, como a questão traz. Mas vamos lá. Alternativa A abordagem desenvolvimentista defende a ideia de que a pedagogia do movimento deve versar não somente sobre questões de como ensinar, mas também sobre como adquirimos os conhecimentos, valorizando a questão da contextualização dos fatos e do resgate histórico. Na verdade, contextualização dos fatos e resgate histórico são palavras-chave da abordagem crítico-superadora, não desenvolvimentista. Alternativa B. A abordagem interacionista considera a habilidade motora como um dos conceitos mais importantes a ser trabalhado na educação física escolar. Estaria mais relacionado à desenvolvimentista, né? O foco na habilidade motora. Alternativa C. A abordagem construtivista defende a ideia do isolamento social para aprimorar o gesto motor. Na verdade, o oposto disso, né? A abordagem construtivista, interacionista, vai trabalhar com a interação do sujeito com o mundo, as relações e muito a utilização dos jogos e das brincadeiras nessa construção do conhecimento. Alternativa D, a abordagem sistêmica defende a ideia de que o movimento é o principal meio e fim da educação física. Sua finalidade não é desenvolver capacidades que auxiliem a alfabetização e o pensamento lógico-matemático, embora isso possa ocorrer como subproduto da prática motora. Não é uma abordagem sistêmica, mas sim desenvolvimentista. E por último, a alternativa E, a abordagem crítico-superadora quanto à seleção de conteúdos para as aulas de educação física propõe que se considere a relevância sócio-histórica dos conteúdos, sua contemporaneidade e sua adequação às características sociocognitivas dos alunos. Perfeito, de fato, quando a gente fala da abordagem crítico-superadora, esses são seus critérios de seleção de conteúdos, né? A relevância sócio-histórica desses conteúdos, a contemporaneidade e sua adequação às características sociocognitivas dos alunos. Terceira questão, alternativa E, é a correta. Quarta questão, a inatividade física associada a hábitos alimentares inadequados pode ocasionar sérios riscos e problemas à saúde. No atual contexto de mídias, tecnologias e culturas, o sedentarismo, há o sedentarismo. Na verdade, esse enunciado ficou um pouquinho estranho, né? Ele deve incentivar os alunos a procurar programas de atividade física orientada fora do ambiente escolar e principalmente compreender a importância e função das práticas corporais para a promoção da saúde. Sendo assim, assinale a alternativa correta referente aos conceitos de exercício físico,
atividade física e aptidão física. Esse enunciado de fato ficou um pouco estranho, mas ele vai falar que o professor tem esse papel de incentivar os alunos a procurar atividade física fora do ambiente escolar, né? Pensando aí contra o sedentarismo, contra o contexto de mídias, tecnologias e culturas voltadas para o sedentarismo. Mas, de forma resumida, ele vai pedir quais são as questões que trazem conceitos referentes ao exercício, atividade física e aptidão física. Então vamos lá. Alternativa A. A aptidão física é todo e qualquer movimento produzido pela musculatura esquelética do corpo humano que resulte em determinado gasto energético acima do nível basal. Na verdade, não é a aptidão física, e sim a atividade física. Atividade física, todo e qualquer movimento produzido pela musculatura esquelética que resulte em gasto energético acima dos níveis de repouso ou do nível basal. Item B. Aptidão física é a capacidade de realizar atividades físicas e exercícios físicos, incluindo aptidão cardiorrespiratória, força, resistência muscular e flexibilidade. Perfeito, esse de fato é o conceito de aptidão física, né? E aí a gente pode dividir a aptidão física em aptidão física relacionada à saúde e relacionada ao desempenho. Na aptidão física relacionada à saúde, nós vamos ter aptidão cardiorrespiratória, força, resistência muscular, flexibilidade e também a composição corporal. Item B já é o correto. Item C. Atividades referentes ao trabalho e atividades normais do cotidiano são considerados exercício físico e aptidão física. Na verdade, seriam atividades físicas, né? Movimentos corporais que geram gasto energético acima do repouso. Já no exercício físico, nós teríamos um exercício sistematizado, uma prática sistematizada desses exercícios, buscando o aumento ou a manutenção de algum componente da aptidão física. Item D. Exercício físico é atividade física planejada, estruturada, repetitiva, que não possui objetivos definidos pelo profissional de educação física. Quase todo correto, ela possui de fato os objetivos, né, como o aumento ou a manutenção de algum componente da aptidão física. E item E, exercício físico é qualquer movimento produzido pela musculatura esquelética voluntariamente que resulta em um gasto energético acima dos níveis de repouso. Essa seria a atividade física, como a gente falou anteriormente. Então, quarta questão, de fato, a alternativa B é a correta. Quinta e última questão, a abordagem pedagógica crítico-emancipatória tem como objetivo formar alunos críticos e autônomos para a transformação da realidade social. Acredita-se que, por meio de uma educação crítica e reflexiva, baseada no desenvolvimento de 3 competências fundamentais, os sujeitos podem ser capazes de repensar o contexto tradicional através de uma leitura crítica das relações sociais. Sendo assim, assinale a alternativa correta que responde às 3 competências da abordagem crítico-emancipatória. Então, sobre a abordagem crítico-emancipatória, a gente tem uma aula sobre abordagens pedagógicas que fala sobre ela, e também tem uma aula que eu vou deixar aqui no card, muito interessante, trabalhando as principais diferenças entre a crítico-superadora e a abordagem crítico-emancipatória. Então, quando a gente fala da crítico-emancipatória, nós temos 3 competências, que são as competências objetiva, social e comunicativa, também representadas pelas competências, né, pelas dimensões do trabalho, da interação e da linguagem. Então, quinta questão, alternativa A é a correta. Recomendo demais dar uma olhada nessa aula da diferença entre crítico-superadora e crítico-emancipatória para se aprofundar um pouco nesse assunto. Então, com isso, finalizamos essa nossa aula sobre a banca AOCP. Lembrando, faço o convite novamente para o nosso grupo do Telegram, onde eu vou divulgar, onde vai ser o nosso canal de comunicação, mais um canal de comunicação e a divulgação de alguns conteúdos exclusivos. Segue a gente lá no Instagram, @concurso-cdfísica, e se quiser entrar em contato com a gente, pode ser tanto pelo Instagram, como aqui pelo YouTube, ou pelo nosso e-mail, contato@concursocdfísica.com. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.